Vamos agradecer a Jesus a oportunidade, pedir a Ele que nos ilumine, continue nos abençoando. Tudo que tinha que ser falado sobre o Dia Internacional da Mulher já foi falado, né? Concorde e assine embaixo, tá bom? E vamos continuar o nosso estudo. A gente está no finalzinho da introdução aí do Herculano Pires, né, do Livro dos Espíritos, e já vamos entrar na outra introdução também, na oficial do livro mesmo, tá? É a introdução da introdução e depois a introdução de fato. Bom, o que ele diz aqui nessa introdução? Estudos futuros, finalzinho, né? Ele diz assim: em linhas gerais, o livro que, a 18 de abril deste ano, 1957, ele estava exatamente no centenário do Livro dos Espíritos, era uma comemoração, inclusive, para 18 de abril deste ano, completou 100 anos, e cujo primeiro centenário foi celebrado em todo o mundo civilizado pelos adeptos do Espiritismo. Sua estrutura, como se vê, o coloca entre os tratados filosóficos, e seu conteúdo se relaciona com todos os aspectos fundamentais do conhecimento. Sua simplicidade aparente é tão ilusória como a da superfície tranquila de um grande rio. Como no discurso do método de Descartes, a clareza do texto pode enganar o leitor desprevenido. As coisas mais profundas e complexas aparecem na linguagem mais direta e simples, e a compreensão geral do livro só pode ser alcançada por aqueles que forem capazes de apreender todos os nexos entre os diversos assuntos nele tratados. Então, nesse finalzinho aqui, o que ele está chamando a atenção? O Livro dos Espíritos estava fazendo 100 anos, um século, né? Ao completar esses 100 anos, estava sendo homenageado. E diz em todo o mundo que é chamado de civilizado. Então, em todos os lugares onde tinha civilização, onde tinha pessoas em condições de aprendizado, ele estava sendo homenageado. Chama atenção para um ponto importante: a simplicidade do livro, mas, ao mesmo tempo, a complexidade dos assuntos. Daí a importância de estudar. Por quê? Nós estamos na 4ª vez, né? Do Livro dos Espíritos. Toda vez, eu já falei outro dia aqui, vou repetir de novo, toda vez que nós pegamos o livro, o Evangelho do Espiritismo, a obra do Kardec, a Bíblia, pegou um versículo, pegou uma pergunta, pegou uma colocação do Evangelho, toda vez que pegarmos e lermos, não terá a mesma interpretação. Quem lê com atenção, principalmente se ler por causa de algum acontecimento do dia, com certeza vai achar alguma coisa relativa ao acontecimento do dia. Então, nós nunca vamos poder dizer que já sabemos tudo do Evangelho, da doutrina, porque ela sempre trará alguma surpresa. Por mais simples que seja um conhecimento, por trás dele vai ter sempre mais alguma coisa importante para ser tratada, para ser descoberta. Isso porque a vida é assim. A vida, todos os dias nós deitamos à noite e levantamos de manhã, não é? Parece uma rotina. O dia tem 24 horas desde que o mundo é mundo. As horas são as mesmas, né? Aquela divisãozinha. Todo dia a mesma coisa, né? Aí entra ano e sai ano. O dia começa às 0 horas, né? E vai até às 24. Passando de 1 em 1 hora. Todo dia. Toda semana, na maioria das vezes, de segunda a sexta, a gente levanta durante anos para ir trabalhar, voltar. Às vezes fazendo a mesma coisa. Tudo aparentemente. Nada disso é igualzinho.
E será muito diferente, dependendo de como nós olhamos para isso. Então, essa será a nossa capacidade de não permitir que as coisas se tornem rotina. Quem disser que tudo é rotina, não está vivendo a vida, não está observando a vida nos seus detalhes de cada dia, nos seus detalhes de cada momento, de cada situação, de cada coisa que faz. Então, por mais simples que seja o que a gente faz no dia a dia, ainda tem algo novo. É preciso observar isso, inclusive para achar o sentido da vida, o sentido daquele dia e o sentido que vai fazer com que o dia seguinte seja diferente. Essa é a lição do livro. Essa é a lição do Evangelho de Jesus. É a lição da doutrina. Fazer com que a nossa vida seja interessante, mesmo aparentemente repetindo as mesmas coisas. Mas a gente vai descobrir que não é. Então, esse é um dos pontos, né? Ele fala do discurso do método do Descartes. Então, a clareza do texto pode enganar o leitor desprevenido. Porque por trás dessa clareza, sempre temos alguma coisa aí que a gente não percebeu. Até hoje, 100 anos depois de sua publicação, até hoje, 165 anos depois de sua publicação, não é para ficar mais exato, o Livro dos Espíritos vem sendo lido e meditado no mundo inteiro. Mas pouco se tem cuidado de analisá-lo em suas múltiplas implicações e em sua mais profunda significação. Então, olha só que interessante, porque é exatamente isso que a gente está tentando fazer. Elimina tentando. Eu estou trabalhando contra essa palavra. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Buscando exatamente aqui essa análise. Estamos tendo cuidado de analisá-lo em suas múltiplas implicações. Então, vai e volta, sempre descobrindo coisa nova, como eu já disse. Certo? E em sua mais profunda significação, né? Acreditamos que o segundo século do Espiritismo, que se iniciou neste ano, estamos nele ainda no segundo século, será assinalado por uma atitude mais consciente dos próprios espíritas em face deste livro, e que estudos futuros virão revelar cada vez de maneira mais clara o seu verdadeiro papel na história do conhecimento. Realmente está acontecendo isso. Quando eu comecei, outro dia no Espiritismo, era difícil ter palestra. Isso que a gente está fazendo aqui agora, difícil de... Os grupos estudavam de uma maneira assim, muito superficial. No cantinho, por exemplo, a gente estudava o Evangelho segundo o Espiritismo, estudava assim. A reunião era tipo de 8 às 9h30. Então, a gente chegava, era na Rua Magnólia, a gente chegava e entrava para a reunião. Tinha lá uma presença da espiritualidade, aí tinha a leitura do Evangelho, todos ficavam lá, tinha um grupo que ficava na mesa e um grupo que ficava fora da mesa. Era um barracão, bem pequeno. Devia caber lá umas 30 pessoas apertadinho. Aí, lia o Evangelho, fazia os comentários em torno de 30, 40 minutos, aí depois apagava a luz, tinha as manifestações espirituais, a doutrinação, era tudo público, todo mundo participando. Tá? Aí vinham os espíritos, davam as orientações, davam as instruções, 9 horas acabava a reunião, 9h30 acabava a reunião. Tá? Me lembro, começando a ter história, né? Não, mas é interessante a gente saber essas coisas. Eu acho que é. Eu me lembro que a primeira vez que nós falamos em palestra no cantinho,
tipo 1900, me engano falar, a gente já tinha mudado da rua Magnólio, o Espinosa, né? Espinosa Magnólio, aqui para o Concórdia. Aí fizemos uma série de mudanças lá, reestruturamos a casa toda e começamos a mudar o esquema de palestras, de estudos. Aí eu me lembro do dia 13 de maio, estava comemorando, né, a libertação da escravatura, e foi proposto pela primeira vez que fizesse uma palestra sobre o dia 13 de maio, baseado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que tem um assunto, especificamente um título, sobre o dia, a questão da escravatura. E eu disse que ia falar 45 minutos sobre o assunto. E algumas pessoas acharam aquilo um absurdo. Como assim uma pessoa falar 45 minutos sobre um assunto? Mas houve uma certa resistência, no bom sentido, foi feito. E, para minha surpresa, as pessoas que acharam que era muito tempo ficaram surpresas porque acabou depressa demais. Então, aí nós inauguramos, a partir daí, as palestras do Cantinho. Aí começamos a comemorar o aniversário da casa com palestras longas, mais de 1 hora de palestra, 1 hora e meia, às vezes. E aí foi ampliando o estudo. E o movimento espírita começou a movimentar também nesse sentido, de estudar a doutrina. As casas espíritas começaram a promover palestras públicas e retirou dos salões as reuniões públicas, as reuniões mediúnicas. Levou a reunião mediúnica para salas reservadas, em dias reservados, e manteve as palestras, os estudos nos salões. Hoje, as casas espíritas de Belo Horizonte, a grande maioria, se for agora, tem uma palestra, está tendo palestra. Ou está sendo virtual, ainda não está sendo uma parte aqui, ou alguma já está sendo presencial. Isso ampliou a possibilidade do conhecimento. Porque mesmo que nas casas tenham temas que não são especificamente o Livro dos Espíritos, a base da preparação dos estudos é o Livro dos Espíritos, é a doutrina do Kardec. Então, sempre que nós estamos por qualquer assunto, e o Livro dos Espíritos dificilmente não tem um assunto do dia a dia que não tem aqui no livro. Raramente. Sempre vai dar para encaixar alguma coisa. O Livro dos Espíritos tem sobre todos os assuntos, pode-se dizer assim. E quando não tem direto, tem indiretamente. Então, ele acaba sendo a base de todos os estudos. Juntou Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos temas e material para estudar a vida toda. Que é o que a gente está fazendo aqui, desde aquela época. Logo depois, nós iniciamos o estudo do Livro dos Espíritos. E demos continuidade até agora. E fazemos o estudo na terça-feira do Evangelho, do Livro dos Espíritos, e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui desde quando começou, e eu sou uma delas, eu tenho certeza que não sei nem um centésimo de tudo que foi estudado de lá até agora. Mas o certo é que esse tipo de profecia aqui do Herculano Pires, ela está acontecendo nesse segundo século, porque está sendo estudado. Né? Ontem, lá no Albino Teixeira, hoje é terça, né? Ontem, lá no Albino Teixeira, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje, estamos estudando o Livro dos Espíritos aqui. Amanhã é Educação Mediúnica. Quinta-feira, eu vou estudar o Livro dos Espíritos lá no Durval de Barros. E sábado tem um assunto que tem o Livro dos Espíritos. Então, sempre tem e ampliou o estudo. Eu estou falando isso para a gente prestar atenção na importância de termos esse livro em casa e estudar. Cada um estudando do jeito que consegue. Mas estudar se colocando dentro do livro. A mensagem é para nós. A pergunta que o Kardec fez
é a pergunta que eu vou fazer. Ele foi o meu representante naquela época junto aos espíritos. Hoje, eu não estou precisando dessa representação, porque hoje eu consigo pegar o livro e ler, graças ao que ele fez. Mas agora eu vou pegar o livro, vou ler e vou adaptar o material que está na pergunta, na resposta, à minha realidade, à minha necessidade. E isso vai melhorar muito o meu entendimento e a vivência daquilo que eu li, estudei e compreendi. Isso vai facilitar a prática, porque agora eu li, eu entendi, e eu que preciso colocar em prática. Já não será algo que alguém falou. Ah, a pessoa lá no centro, lá seja quem for lá, né? Falou isso, isso e isso do livro. Tá, falou, mas eu vou conferir. O que realmente está escrito aqui? Eu vou conferir e vou ver qual é o meu entendimento desse material, dessa mensagem. Essa é a proposta. Não aceitemos nada que alguém falar definitivamente. Antes, vamos estudar, vamos questionar, vamos buscar o entendimento para a nossa condição, para o nosso momento, para a nossa necessidade. E aí nós teremos material para viver bem, sem depender de pessoas que venham interpretar para nós. Essa é a ideia. Tá? Então, diz aqui, né? Acreditamos que o segundo século, o Espiritismo, que se iniciou neste ano, será assinalado por uma atitude mais consciente dos próprios espíritas, em face deste livro, e que estudos futuros virão revelar, cada vez de maneira mais clara, o seu verdadeiro papel na história do conhecimento. Para concluir, lembremos que Sir Oliver Lodge, o grande físico inglês, uma das mais altas expressões da cultura científica do nosso tempo, considerou o Espiritismo, no seu livro sobre a imortalidade pessoal, como uma nova revolução copérnica. E Leon Denis, o sucessor de Kardec, legítima expressão da cultura francesa, proclamou no Congresso Espírita Internacional de Paris, em 1935. 25. Eu estou lendo sem óculos também. Não é verdade? Tem que pôr óculos. Tem que tirar a marca e pôr óculos. Na verdade, é 27. Então, o Leon Denis, em 1925, e no seu livro, O Gênio Celta e o Mundo Invisível, traduzir aqui rapidamente do francesa, de 1927, que todas as formas do pensamento que o Espiritismo tende a reunir e a fundir numa síntese grandiosa todas as formas do pensamento e da ciência. Aqui conclui José Herculano Pires. Gente, aí você fala assim, pô, o cara então está enchendo a bola do Espiritismo, está parecendo que é só o Espiritismo, que é o Espiritismo, que é tudo. A intenção não é essa. A intenção não é convencer ninguém que o Espiritismo é melhor do que ninguém, que é nada. A intenção é simplesmente chamar a atenção para a importância desta obra. Mas esta importância está sendo citada, repetida, lida e comentada, não para nos convencer, mas para nos chamar a atenção e despertar a nossa curiosidade para buscar esse conhecimento que está dizendo que tem. E nós vamos ver que tem. Tem um ponto importantíssimo que derruba qualquer possibilidade da gente estar querendo convencer todo mundo de que o Espiritismo é que é o melhor. É que, em momento algum, o Espiritismo, em nenhuma das suas obras, diz que a gente tem que ser espírita. Em momento algum, o próprio Kardec, ele, em momento algum, diz que a gente tem que ficar chamando as pessoas para o Espiritismo.
Ele fala de grupos pequenos, reunindo pessoas que queiram participar. E que a doutrina, ela atrairia as pessoas e elas se reuniriam pela qualidade da vontade, da participação de cada um. Mas que ninguém seria forçado, em hipótese alguma, a continuar espírita. Mas isso não significa que, ao nos encontrarmos numa casa espírita estudando o Espiritismo, nós não falemos da importância que vamos descobrindo dele, principalmente nós que já participamos da verdade, da instrução libertadora que ele trouxe para nós. Eu digo tranquilamente que passei a compreender muito melhor o catolicismo depois do Espiritismo. Passei a compreender muito melhor as doutrinas protestantes depois do Espiritismo. Eu vivi um conflito com testemunhas de Jeová com quem eu convivia em casa. Na minha casa teve uma época que todo mundo era testemunho de Jeová, menos eu. E aí eles vinham e tentavam me convencer. E eu argumentava com eles, discutia às vezes, mas sem conhecimento nenhum, discutia o argumento do mundo, né? O que eu tinha. E falava, usava os argumentos lá que hoje eu fico até com vergonha de ter usado aqueles argumentos naquela época, mas era o que eu tinha na época para responder, né? Depois do Espiritismo, eu vim entender o papel de cada religião. Todas são importantes. Então, não tem que tirar alguém de lá e trazer para cá. Nós precisamos oferecer aquilo que nós achamos que foi bom para nós, que nos trouxe clareza. Tínhamos uma colega na CEMIG, muita gente está aqui agora, o Joãozinho deve ter conhecido, não lembro mais o nome dela. Era muito amiga da Tita, que foi companheira nossa aqui do Cantinho também. Ela era da Igreja Batista. E a gente conversava muito sobre Espiritismo. Ela falava, não quero sair da Igreja Batista. Foi lá que eu cresci, foi lá que os meus filhos cresceram. Um dos filhos dela era pastor, inclusive. Falou, eu quero continuar lá. Mas eu acho uma pena nas igrejas protestantes não falar de reencarnação. Ela falava que não conseguia conceber essa ideia de não existir reencarnação e de não se falar nisso nas igrejas e até condenar. Mas ela queria ficar lá, ficou lá. Já conversei com pessoas católicas que adotaram os conceitos que são desenvolvidos pelo Espiritismo, mas que querem que continuaram a ser católicos. Uma quarta-feira aqui no Cantinho, bem no início de uma nova fase da quarta-feira, nós começamos a estudar o Evangelho aqui. Veio um casal. E nesse dia, nós falamos sobre o Evangelho e falamos sobre a importância das pessoas serem sinceras dentro da crença que elas escolheram. De continuarem na crença onde elas se sentem mais à vontade. E o casal era católico. Eu fiquei sabendo depois. Porque eles mandaram me agradecer, porque naquele dia eles entenderam a importância que era eles serem católicos de verdade, porque até então eram católicos. Eu estava vendo A Vida Continua ontem, o nosso amigo mentor lá, ele fala que o pessoal de legenda, né? Pai de legenda, mãe de legenda, padre de legenda, católico de legenda, é a pessoa que diz que usa um rótulo, mas não é. Aí eles mandaram me agradecer e disseram que iam continuar na igreja e dessa vez eles seriam realmente católicos. É isso que importa. É cada um seguir de acordo com o que entendeu e que achou que é mais adequado para si. É isso que Deus quer de nós, gente. Deus não quer divisão entre nós, não. Né? A Tatiana falou que da divisão, essa divisão
ela vai existir de alguma forma, né? Entre nós. Mas a proposta não é essa. Porque a proposta do amor, na definição do Emmanuel, é união. Hã? Isso. Isso. É união, convivência. Isso. Participação, convivência entre as pessoas, entre as situações. Então, o amor vai unir. Lembram daquele desenho que eu fiz aqui? Os deuses no centro e todos caminhando para o centro, para Deus. Quem vai caminhando para o centro vai se unindo cada vez mais. A porta estreita que Jesus falou é exatamente aquela porta que vai nos levando por aquele... tem o entrar pelo cano e entrar pelo cone, né? Ali é o cone, que vai só apertando e a porta vai ficando mais estreita. Mas a porta estreita é exatamente a porta do amor, a porta da união, é a porta da aproximação de nós com os outros e todos nós com Deus. Mas ninguém vai conseguir se aproximar de Deus e se unir com Deus se não conseguir se unir com o próximo. É lógico isso, né? Então, eu vou me unindo com o próximo. Na medida que o meu laço com o próximo vai apertando, vai ficando cada vez mais unido e mais compreensível e mais amável, mais próximo eu vou chegando também de Deus, para que todos cheguemos lá juntos e sempre uns puxando os outros para cada vez mais perto. Essa é a ideia. Então, não precisa alimentar as dificuldades, as guerras que a gente vai fazendo, né? As guerras pessoais, as guerras de religiões, essas guerras internas, que acabam alimentando as guerras externas. Não precisamos alimentar isso, especialmente em relação à religião. É preciso trabalhar a religiosidade. É preciso buscar o Cristo no comportamento, na orientação. É preciso ser bom. E ser bom pode ser sinônimo de ser cristão. Somos bons? Essa é a questão. Acabei com o tempo pastor. Bom, eu vou pegar só o item 1 aqui, que é pequenininho, eu vou ler todo. Por quê? No item 1 da introdução ao estudo da doutrina espírita, chama Espiritismo e Espiritualismo. Esse assunto é simples de entender, por isso que eu vou ver tudo. Então, assim, para as coisas novas, necessitamos de palavras novas. Eu acho que a Tatiana até leu alguma coisa sobre isso, foi? Item 12. Hã? Item 12 do Evangelho, fala que, às vezes, uma ideia nova, ela causa confusão no início. Isso. Mas depois, vai se esclarecer. Isso. Então, para as coisas novas, necessitamos de palavras novas, pois assim o exige a clareza de linguagem, para evitarmos a confusão inerente aos múltiplos sentidos dos próprios vocábulos. As palavras espiritual, espiritualista, espiritualismo têm uma significação bem definida. Dar-lhes outra para aplicá-las à doutrina dos espíritos seria multiplicar as causas já tão numerosas de anfibologia. Com efeito, o espiritualismo é o oposto do materialismo. Então, esse é um ponto importante. Espiritualismo, materialismo. Então, a pessoa pode ser materialista e pode ser espiritualista. Quem quer que acredite haver em si mesmo alguma coisa além da matéria é espiritualista. Você acredita que é espírito ou alma? Você acredita em Deus? Acredita na espiritualidade de alguma forma? É espiritualista. Se você não acredita em nada disso, é materialista. Acredita só no que é palpável, só na matéria. Simples assim, né? Mas não se segue daí que creia
na existência dos espíritos ou em suas comunicações com o mundo visível. Então, eu posso ser espiritualista porque acredito em Deus, mas não sou espírita porque eu não acredito, às vezes, na existência dos espíritos propriamente, ou nas suas comunicações, ou na possibilidade das comunicações com o mundo invisível. Em lugar das palavras espiritual e espiritualismo, empregaremos para designar esta última crença as palavras espírita e espiritismo. Então, o espírita é o seguidor do espiritismo, da doutrina espírita que foi codificada pelo Allan Kardec. Esse é o espírita. O seguidor da doutrina codificada por Allan Kardec, ou alguns chamam de kardecismo, esse é o espírita. Certo? Só para ficar claro, quem segue a doutrina da Umbanda não é espírita, ele é umbandista. Quem segue a doutrina da Quimbanda, ele não é espírita, ele é quimbandista. Quem segue a doutrina do candomblé não é espírita, ele é candombleísta. Tem algum problema para nós se eles disserem que são espíritas? Não. Para nós, não. Nem para eles. Mas só para distinguir a questão de doutrina, porque as doutrinas têm origens, têm lideranças, têm informações totalmente diferentes. Então, cada doutrina tem as suas características. A nossa aqui é a doutrina espírita. Alguns dizem até que é a doutrina da mesa branca. Mas isso aí são invenções populares aí, né? E tem outras explicações até que não vem ao caso, tá? Mas são as invenções, às vezes, que nós não estudamos o assunto para aprofundar. Então, só para ficar claro, não temos nenhuma intenção de discriminar, apenas de classificar corretamente para a gente entender essa proposta aqui, ó. Então, diremos, portanto, que a doutrina espírita, ou o espiritismo, tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas, ou, se o quiserem, os espiritistas. O mais comum, espíritas. Como especialidade, o Livro dos Espíritos contém a doutrina espírita. Como generalidade, liga-se ao espiritualismo, do qual representa uma das fases. Essa a razão por que traz sob o título as palavras filosofia espiritualista. Todas as doutrinas são espiritualistas. Os católicos, todos os protestantes, o judeu, o budista, o hinduísta, o shintoísta, todos são espiritualistas. Mas tem as denominações específicas das doutrinas que eles seguem, que normalmente têm uma origem no nome de um líder, por exemplo. Quase sempre é assim, não é? Então, a gente faz uma confusão, às vezes, muito grande e mistura as coisas. O ideal era, para o nosso equilíbrio, para a nossa organização mental, seria assim, que nós organizássemos esses princípios na nossa cabeça, para a gente ter uma noção bem clara de o que nós estamos seguindo. Qual é a doutrina que nós estamos seguindo? E o que essa doutrina ensina? Sem nos preocuparmos com as outras doutrinas. Qual é a nossa? Bom, eu estou seguindo o Espiritismo, que é codificado pelo Allan Kardec, que nasceu na França, que, na verdade, ele não chamava Allan Kardec, ele chamava Hippolyte Léon Denisard Rivail,
E ele só passou a utilizar um pseudônimo de Allan Kardec a partir de 1857, quando foi fundado o Espiritismo, a partir do lançamento do Livro dos Espíritos, que é o livro que nós estamos estudando. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou estudar o Espiritismo. Com o Espiritismo, eu vou estudar o Evangelho de Jesus. Certo? Porque o Evangelho de Jesus, ele é trazido pelo Espiritismo lá da sua essência. Nós procuramos estudar o Evangelho pegando a Bíblia, qualquer versão da Bíblia. Nós vamos pegar a versão da Bíblia e vamos procurar o ensino espírita para entender essa versão da Bíblia. Foi o que a Tatiana fez aqui hoje. Ela pegou alguns assuntos daqueles polêmicos, né, que estão na Bíblia, que foram considerados delicados ou suspeitos, né? Será que foi Jesus que falou mesmo? E aí a doutrina espírita explica que sim, foi Jesus que falou mesmo, mas não era exatamente aquilo que ele queria falar. Aí a doutrina espírita estudada vai nos ajudar a compreender o Evangelho de Jesus. Então, nós somos espíritas, seguimos a doutrina dos espíritos, do Kardec, mas os próprios espíritos sugerem o estudo e a observação de tudo que Jesus ensinou. Que Jesus é o nosso guia e modelo. Acabou. Acabou, né? Vamos, então, fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a Jesus pela oportunidade, pedindo a Ele muitas bênçãos para todos nós, hoje, em especial, mais uma vez, para todas as nossas irmãs, né? Para todas as mulheres, para todos aqueles, e todos temos o sentimento feminino, como todos têm também, inclusive as mulheres, o sentimento masculino, mas em especial que esse sentimento que está em desenvolvimento em todos nós, mais acentuadamente nas mulheres, se transforme e continue sendo o sentimento que traz a sensibilidade, a leveza, que traga o amor de uma forma mais demonstrada pela simplicidade, pela tranquilidade e pela sensibilidade feminina. E que nós, os homens, nós, os espíritos que estamos na condição masculina, possamos entender, assimilar mais essa sensibilidade e fazermos com que um dia nós não tenhamos tanta necessidade de combater as diferenças que ainda são expostas através da violência. Agradecemos Jesus pela oportunidade, pelo momento, agradecemos a nossa casa, ao nosso cantinho de Jesus, pelo acolhimento. Agradecemos a todos vocês que estão aqui, os encarnados, os desencarnados também. Jesus esteja com todos nós. Obrigado.